Amado, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. Hoje eu vou mostrar para vocês aonde está o coelho da Páscoa. Na Bíblia. Êxodo capítulo número 12. Êxodo, capítulo número 12, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as suas casas, as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comerei dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito eu farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Está aqui comigo, amado, nessa manhã? Se alguém puder colocar uma água aqui para mim, por favor. Amado, a Páscoa judaica. Nós vamos falar da Páscoa, e hoje nós já vamos pegar o embalo e falaremos da ceia do Senhor. A Páscoa judaica, amado, ela marca um momento decisivo na história de Israel. Você está me ouvindo bem aí atrás? A Páscoa, ela marca um momento decisivo. Aqui os descendentes de Abraão, que entraram no Egito, eles entraram no Egito, desde que José os levou para viver com eles. Vocês lembram que José era o governador, então o governador do Egito, e ali ele traz a sua família para viver juntamente dele? Vocês estão lembrados disso? A Bíblia vai falar para a gente em Gênesis 46, que ali entraram apenas 70 pessoas da família de José. 430 anos depois, amado, quando eles vão sair do Egito, os historiadores dizem que eram mais de 3 milhões de pessoas. Entrou ali 70 pessoas. Em 430, esse povo já não é mais aquele povo de 70 pessoas. É agora uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. Você está aqui comigo?
Amado, Deus chama o seu povo agora então para o deserto. Porém nós sabemos a história e Faraó não libera o povo. Deus fala assim: liberte o meu povo para que eles me adorem no deserto. Porém Faraó, nós conhecemos a história. Faraó não liberta o povo. Então Deus inicia aquele castigo, vamos assim dizer, aquele juízo sobre o Egito, e envia ali 10 pragas. Amado, cada praga estava destronando um deus do Egito, porque eles tinham um Deus que cuidava dos primogênitos, eles tinham um Deus que cuidava das águas, ele tinha um Deus que cuidava das lavouras, das plantações. Então quando Deus, ele envia 10 pragas, cada uma dessas pragas está destronando aquele Deus que cuidava daquele lugar. Deus está mostrando para o Egito o seguinte: todos os teus deuses eu os venci na casa deles. Não tem aquele negócio assim, quem joga em casa está mais forte, não é isso, Nicolas? Mas ali Deus, ele entra na casa do Egito, no território inimigo, e os vence dentro de casa. Então as 10 pragas são para destronar 10 deuses do Egito. Amado, nós falaremos disso talvez em outra oportunidade, que é muito bom a gente falar disso, desses 10 deuses que foram ali destronados. Então o povo de Deus, ele sai do Egito exatamente na 10ª praga, porque nós conhecemos a história. O Faraó, ele teve o seu coração endurecido, e ele não libera o povo. E à medida que Deus vai imputando ali um castigo sobre eles, até que chega a 10ª praga. Qual era a 10ª praga? A morte de todos os primogênitos. Deus fala com o Faraó assim: Faraó, Israel é o meu primogênito, e você está segurando o meu primogênito, você não está deixando que o meu primogênito me adore. Eu vou ferir os seus primogênitos. E ali Deus institui ali a 10ª praga, que seria o que? A morte de todos os primogênitos. Amado, aqui institui-se a Páscoa judaica, na 10ª praga, na morte dos primogênitos. A partir dali o povo sai do Egito com mão forte de Deus, e Deus fala com o povo assim: vocês vão fazer isso em memorial. O que eu li aqui, amado, é o que Deus falou para o povo antes de ele enviar a 10ª praga, antes da morte dos primogênitos. Deus falou assim: você vai pegar um cordeiro de 1 ano, macho por quê, amado? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, por Deus, por um homem, Deus iria redimir esse povo. Por isso o cordeiro precisava ser macho. Vai pegar o cordeiro de 1 ano, macho. Você vai sacrificar esse cordeiro. Você vai pegar do sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta, na lateral da porta, aqui desse lado e em cima. Por que não passou no chão também? Em Hebreus vai falar que não se pisa no sangue de Cristo. Por que não passou nas janelas? Porque Deus, ele não é ladrão, ele entra pela porta, ele não entra por janela. Você está aqui comigo? Então ali eles passaram o sangue nos umbrais da porta. O que isso simbolizava? Que aquela casa, ela tinha uma aliança com Deus. Então quando Deus, ele passasse sobre o Egito para ferir os primogênitos, para ferir é um eufemismo, amado, é para a gente colocar a palavra um pouquinho mais fraca, é para matar os primogênitos. Essa é a palavra certa. O anjo do Senhor, ele chegaria. Imagina que aqui é uma casa, e aqui tem o sangue do cordeiro. Aqui é uma casa também, porém sem o sangue. O anjo do Senhor viria e faria justiça aqui. Na hora que ele viesse para uma casa que houvesse o sangue do cordeiro, ele passava sobre essa casa, ele pulava essa casa. Por isso o significado de Páscoa, amado, é passar sobre.
A palavra Páscoa significa passar sobre ou pular além da mancha. Em inglês, Passover, que seria pular. Isso é o que Deus fez naquela noite. Isso é a Páscoa do Senhor. Você está entendendo? Então ali Deus, Ele fala com o povo: vocês vão fazer isso, e eu vou cuidar daquela casa. O anjo vai pular essa casa, e ali não haverá morte do primogênito. E Deus fala o seguinte: vocês ainda vão comer esse cordeiro. Vocês não vão comer sozinho esse cordeiro, se ele for muito para sua casa. Você vai chamar o seu vizinho. Sabe o que isso simboliza? Deus nunca é pouco para uma casa. Ele pode ser muito e você precisar repartir, mas Ele nunca é pouco para uma família. Então Deus fala o seguinte: você convida o seu vizinho, se o cordeiro for muito para uma família. E vocês vão comer com os lombos cingidos. O que é isso? Talvez com mochila nas costas, com as roupas preparadas, sandália nos pés, porque isso simbolizava o seguinte: teria que sair a qualquer momento. Fica preparado. Amado, isso simboliza algo para nós. Nós temos que estar hoje com ombros cingidos e com sandália nos pés, porque não sabemos o dia que o cordeiro vai bater a porta. Amado, então ali eles deveriam fazer isso. E você continua na leitura, no versículo 21, Deus fala assim: quando os seus filhos perguntarem para vocês: pai, o que é isso na porta, esse sangue? Você vai explicar que Deus fez uma aliança conosco e nos salvou, e explicar todo o processo. E Deus fala: vocês farão isso por estatuto perpétuo, ou seja, vocês vão comemorar isso, esse memorial do que Deus fez lá no Egito. E isso, amado, isso é a Páscoa. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a ler, fala o seguinte, no capítulo 12 de Êxodo: e falou o Senhor a Moisés e Arão: esse mesmo mês vos será o princípio de todos os meses, e vos será o primeiro dos meses do ano. É como que Jesus falasse assim, a partir de agora, você tem uma vida nova, você nasce agora. Esse é o primeiro dia para você. Por isso que em Israel nós temos 2 calendários: o civil e o religioso. Eles marcam o tempo de 2 formas. Eles marcam o tempo da saída do Egito e o tempo desde quando Deus criou todas as coisas, do nascimento de Adão. Tem esses 2 calendários em Israel hoje: o religioso e o civil. E eles deveriam fazer isso, amado, para que fosse lembrado, era um memorial. Por que isso? A Páscoa, ela apontava para quem? Ela apontava para Jesus. Você está me ouvindo? Amado, assim como Jesus, Ele providenciou um cordeiro o suficiente para substituir Isaac, Deus agora providenciou um cordeiro para o povo. Então Deus, o que Jesus ele representa? O cordeiro suficiente para substituir Isaac. Depois Deus, ele vem como um cordeiro suficiente para substituir uma família. Em Êxodo 12 que nós lemos, em Isaías 53, esse cordeiro ele é o suficiente para substituir uma nação inteira. E em João 1:29 fala que o cordeiro ele é suficiente para substituir o mundo. Você vê como que a aliança ela foi tomando proporções maiores. Um cordeiro para substituir Isaac, depois para substituir uma família, depois para substituir uma nação, e agora Jesus vem como cordeiro para substituir o mundo. Amado, então a Páscoa ela apontava para Cristo, porque Cristo ele é o Cordeiro de Deus. Amado, e exatamente na Páscoa, agora, isso eu estou contando do que aconteceu lá na Páscoa, o que simboliza a Páscoa judaica. A Páscoa é isso. Você entendeu até aqui? Agora Jesus, vamos trazer para Jesus.
Jesus agora, exatamente na Páscoa, Jesus, ele sobe para Jerusalém. Amado, Jesus, ele nunca é pego de surpresa. Ele sabia o que ia acontecer, Nicolas. E ele está subindo para Jerusalém para ser crucificado e morto. Isso não era surpresa para ele, porque ele ia ressuscitar no terceiro dia. E aqui Jesus, as páginas do Evangelho vai mostrar para nós. Olha, amado, voltando em Êxodo 12, o cordeiro, ele deveria ser separado no 10º dia. A Páscoa só ia acontecer no 14º dia do mês. Mas no 10º dia, eu não gosto só de falar, não gosto de ler. Olha aqui o seguinte, ó, versículo 3 de Êxodo 12, que eu li, vou ler de novo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, você tome cada um cordeiro para sua casa. No versículo 6, e o guardarei até o 14º dia. O cordeiro, ele era separado no 10º dia, só que ele só seria morto no 14º dia. Por que isso, pastor? Esse cordeiro, ele precisava ser examinado, porque precisava ser um cordeiro sem mácula, sem defeitos. Então no 10º dia já era o primeiro dia, 10, 11, 12, 13, 14, 5 dias que esse cordeiro era examinado. Esse cordeiro comia na mesa com a família. Sabe por quê? Porque eles precisavam se relacionar com esse cordeiro e ver se ele tinha alguma mancha, Nicolas. Será que ele tem uma verruga? Será que ele tem a pata dele está um pouco atrofiada, está torta? Ele está com algum corte? Ele não podia ter nada, ele tinha que ser imaculado, um cordeiro perfeito. Você está entendendo? Grava isso. Ele era separado no 10º dia, só seria morto no 14º dia, que era de fato o dia da Páscoa. Os evangelhos, cara, vai falar pra gente que Jesus, ele fala com Pedro, e João fala o seguinte: Pedro, procura para nós um lugar para a gente comer a Páscoa. Jesus fala com os discípulos: prepara para nós um lugar para a gente comer a Páscoa. Pedro e João vão fazer isso, e eles arrumam ali um lugar que era um cenáculo. A Bíblia fala que eles encontram um cenáculo grande, mobiliado. Na Bíblia, na verdade, eles falam assim: aonde, Jesus? Jesus fala assim: você vai até tal lugar, você vai encontrar um homem com um cântaro na cabeça, você vai seguir esse camarada, ele vai te mostrar onde que é o lugar. Chegando lá, era um grande cenáculo, todo mobiliado, e ali eles entendem: aqui é o lugar. E eles começam então a preparar aquele ambiente, porque Jesus queria cear com eles. A Páscoa, Jesus queria comer a Páscoa com eles. Nós estamos falando da Páscoa no período de Jesus, amado. Você está aqui comigo, você está entendendo? Até aqui está dando para entender? Eu preciso que você entenda todo esse contexto. E aqui Jesus, sabe o que acontece, cara? Nesse dia da Páscoa, Jesus, ele senta com os discípulos. E aqui, sabe o que Jesus faz? Ele encerra a festa da Páscoa. Está me ouvindo? Jesus, ele encerra a Páscoa nesse momento. Era como se Jesus falasse o seguinte para eles: a Páscoa cumpriu o seu papel. Ela mostrou quem eu sou, ela me representou até o dia de hoje, mas eu estou aqui. Não preciso mais que me simbolizem, porque eu estou aqui. Jesus agora, ele encerra a Páscoa judaica. Ele fala o seguinte: a Páscoa, ela pegou na sua mão e te mostrou o caminho até mim. Eu sou a Páscoa. Agora não tem mais Páscoa. Jesus, ele encerra ali, quando ele come a Páscoa com os discípulos. E sabe o que acontece ali? Jesus estava fazendo uma transição da Páscoa para a ceia.
do Senhor. Amado, a ceia que nós fazemos em memorial de Cristo é a substituição da Páscoa judaica. Você sabia disso? A Páscoa, Jesus, ele encerrou a Páscoa, porque Jesus ali, ele fez uma transição. A Páscoa simbolizava o que eu ia fazer, hoje eu estou fazendo, e a ceia simboliza o que eu fiz, e que eu vou já colocar uma promessa junto com isso: eu vou voltar, porque Jesus fala o seguinte: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Jesus ali, então, ele faz uma transição. Ele fala o seguinte: não é necessário mais matar cordeiros, porque os cordeiros, eles não podem redimir pecados. O cordeiro, amado, ele cobria pecados. Mas olha o que Hebreus fala, Hebreus 10: todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício. Eram sacrifícios repetitivos, todo ano tinha aquele sacrifício. Mas esses sacrifícios nunca poderão tirar pecados. Porém Jesus Cristo, eu estou lendo Hebreus capítulo 10, versículo 12 agora. Porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus. Versículo 14: assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Jesus falou assim: não precisa mais de cordeiro, porque eles não podem tirar pecados. O que João falou quando ele viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre pecados, ele tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, ela apontava para Cristo, ela nos conduziu a Cristo, ela nos fez entender. A cerimônia da Páscoa nos mostrou o que Jesus faria. Só que agora Jesus, ele veio, e ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amado, agora eu quero entrar. Vocês entenderam essa primeira parte da Páscoa? Vou voltar nela no finalzinho, mas eu quero que vocês entendam isso agora. Ceia. Cara, o que a Páscoa, o que o sacrifício de Jesus fez por você, e o que você teve acesso depois disso, quero que você saia daqui entendendo isso nessa manhã. Amém? Amado, Filipenses capítulo 2 vai dizer assim para nós, 2:8: e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, quem? Jesus, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amado, aqui quem escreveu aos Filipenses é o apóstolo Paulo. Ele podia ter terminado o versículo assim, ó: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Porém ele frisa: e morte de cruz. Amado, você acha que nós conseguiríamos ver uma cena de crucificação hoje? Todos já estão prestando atenção, mas eu quero que você dobre a sua atenção agora. Eu quero te mostrar o que Jesus passou por você. Quero que você entenda, porque às vezes nós cantamos, falamos, mas não entendemos a grandeza disso. Amado, o fenômeno da crucificação, aquilo que acontecia na cruz, ele trabalhava na nossa audição, no nosso visual e no nosso olfato. Ela batia nesses três aspectos, porque quando você olhava, você via uma pessoa crucificada. Quando você passava diante de uma crucificação, você ouvia gemidos e gritos e choro e pranto. Esse era o ambiente da crucificação.
e você também sentia cheiro. Sabe por quê? Porque era costumeiro, esperava-se que um camarada na cruz, ele podia ficar crucificado até 4 dias, ele poderia ficar pendurado na cruz. E esse camarada, ele fazia todas as suas necessidades na cruz. Você está aqui comigo? Ele fazia todas as suas necessidades ali. O sangue jorrava desse cara, e o sangue acumulado tinha cheiro. O sangue atraía animais, porque era um lugar para a crucificação. Muito sangue, cheiro forte, animais vinham até ali. Dependendo da altura da cruz, as pessoas eram, enquanto estavam vivas na cruz, eram comidas de animais. Porque esse camarada passava a noite pendurado na cruz. Todo mundo ia embora, esse camarada ficava lá, na cruz. Então o ambiente da cruz era esse, era visual, você via isso. Você ouvia choro, prantos, pessoas agonizando, talvez pedindo socorro para quem passasse próximo. E você sentia odor muito forte. Talvez, eu não sei se a gente conseguiria ver isso, amado. E Paulo ele frisa, e morte de cruz. Amado, a crucificação, ela foi popularizada pelos romanos, mas quem criou a crucificação foram os sírios. Amado, a guerra é terrível. Sabe o que acontece numa guerra? Quando esses camaradas eles invadiam outra nação, aquele povo que vencia a guerra destruía toda a biblioteca do país que perdeu. Ele destruía todo o conhecimento que aquele país tinha para se reerguer. Eles destruíam tudo de valor, de conhecimento, para que aquele país se torne uma nação de novo. Eles destruíam tudo, destruíam os livros, as bibliotecas, as escolas. Essa era a estratégia de guerra. Porém, a guerra é tão terrível que quem vencia, ele destruía tudo, mas os tipos de ataques, como se diz, quando você faz uma pessoa sofrer muito. Como é que fala isso? Como? Tortura. Amado, eles tiravam todo o conhecimento do povo, só que o nível de tortura que aquele povo aplicava, eles absorviam e falavam assim, ó, desse jeito a gente nunca fez não, traz para nós que nós vamos começar a fazer isso também. Então quem criou isso foram a Síria, mas Roma foi que popularizou, e Roma aperfeiçoou a crucificação por 500 anos, crucificando pessoas. Amado, a crucificação, o que acontecia? A pessoa, quando ela era morta, crucificada, a história vai falar para nós que a pessoa ela morria muito rápido crucificada. A história da crucificação, porque a pessoa morria de insuficiência respiratória, os braços abertos, a pessoa antes não tinha apoio para os pés, as pessoas ficavam penduradas com os braços abertos, a pessoa morria por insuficiência respiratória. Aí sabe o que eles fizeram? Criaram um apoiozinho para os pés e para as costas, para o cara viver mais tempo e poder sofrer mais na cruz. A cruz foi aperfeiçoada para o sofrimento durante 500 anos. E como eles aperfeiçoaram? Matando pessoas, amado. Matando pessoas crucificadas. A Bíblia vai falar para nós em Lucas capítulo 22, 44. Olha o que diz sobre Jesus. Em agonia orava mais intensamente, o suor do seu rosto tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amado, isso, sabe o que isso simboliza para nós? A humanidade de Jesus. Isso é comprovado hoje cientificamente, que a pessoa sobre uma grande pressão e angústia, os poros
eles estouram, e a pessoa pode começar a suar sangue. Mas o que chama a atenção aqui, nos choca isso, era que o suor de Jesus era tamanho, que tornaram como gotas que corriam até o chão. Imagine a angústia que Jesus estava, amado. Eu já falei disso. Jesus, ele não tinha medo da crucificação. Ele não queria o que viria com a crucificação. Deus olharia para Jesus e veria nele pecado. E não há comunhão entre pecado e luz. Naquele momento haveria separação de Jesus e o Pai. Jesus não podia ter medo daquele momento, sabe por quê? Porque inúmeros mártires morreram clamando Jesus e cantando. Se Jesus estava com medo da cruz, ele é pior que um mártir que morreu cantando. Jesus não tinha medo da cruz. Jesus não queria o que viria com isso, que era separação com o Pai. Você está aqui comigo? Amado, então a cruz ela foi aperfeiçoada para que as pessoas morressem e elas sofressem mais na cruz. João 19:34 diz assim: contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Pastor, a ciência explica isso, amado. Se nós pegarmos agora sangue e colocarmos em um recipiente aberto, esse sangue vai coagular. O que é isso? O sangue ele vai ficar uma parte dele meio que sólida, assim, igual a gelatina, não sólida, mas vai ficar todo coagulado, vai ficar todo junto, igual a gelatina. E o soro sanguíneo que está junto do sangue, ele vai subir. Aí vai ter uma divisão, uma parte de baixo mais gelatinosa, assim, o sangue coagulado, e acima do sangue vai estar o soro sanguíneo. Isso é um sangue coagulado. Se nós comermos igual hoje, não hoje, se você comer uma feijoada, amado, e se você pegar o seu sangue e ele coagular, vai ficar o sangue coagulado embaixo, e o soro sanguíneo vai estar meio amarelado por causa da gordura que está na feijoada, ela vai para o sangue. Então vai estar o soro meio amarelado por causa da gordura, porque a gordura vai para o soro sanguíneo. Aí Jesus agora, ele na cruz, Jesus tinha sido açoitado, amado, apanhado, surrado, cuspido, ele estava todo machucado, ele tinha hematomas por todo lado, e ele tinha sangue coagulado nele, cara, porque ele estava todo machucado. Então quando o soldado ele fura Jesus, ele fala que saiu sangue e depois saiu água. Amado, Jesus, do momento que ele foi preso no Getsemane até a crucificação, passaram-se 18 horas. Jesus ele estava em um jejum de 18 horas, sendo massacrado. Ele foi agredido, foi espancado. O seu soro sanguíneo não tinha nada, saiu como água. Ele estava de jejum, já tinha 18 horas. João que relata isso, João não era médico, amado, ele não saberia, ele só relatou que ele viu. Quando o soldado furou, saiu sangue e depois água. Ele só descreveu o sangue coagulado. O sangue saiu primeiro, que é o mais pesado, e depois veio a água, que seria o líquido sanguíneo. Você está aqui comigo, amado? Você está entendendo até aqui? Amado, então, isso só mostra pra gente que Jesus era humano, e Ele sofreu por você e por mim todas essas coisas. Amado, Jesus ele morreu, ele ficou em torno de 6 horas na cruz e morreu. Marcos 15:25 vai falar que ele foi crucificado na hora terceira, e Marcos 15:34 vai falar que ele morreu na hora nona. Ele ficou 6 horas na cruz. Por isso ele não teve nenhum osso quebrado, porque os ladrões da cruz,
Não sei se vocês recordam, mas os soldados quebraram o joelho deles para que eles não pudessem mais se apoiar e eles morressem mais rápido com insuficiência respiratória. Mas quando eles foram para Jesus, Jesus já estava morto. Então não foi necessário quebrar os ossos de Jesus, para que se cumprisse o que o salmista tinha falado, que nenhum osso deles seria quebrado. Se Jesus tivesse ficado mais tempo, eles teriam quebrado ossos dele. Só que a Bíblia é perfeita, amado. Deus ele faz tudo perfeito. Aí aqui nós temos agora um camarada, José de Arimateia, que era um senador honrado. Ele vai ali e pede o corpo de Jesus. Pilatos acha que Jesus tinha morrido. Aliás, Pilatos fica assim: já morreu? Não, vai lá e confere. Aí é quando o soldado vai lá, fura Jesus e sai sangue, sai água. Então eles confirmam que Jesus ali estava morto. José de Arimateia então pega o corpo de Jesus. Amado, a Bíblia fala que aquele caminho, percurso até a cruz, era de 4 quilômetros. E era uma subida, cara. Era o caminho da vergonha. Era o caminho onde Jesus passava e as pessoas xingando, gritando, cuspindo sobre ele. Era o caminho da vergonha. E Jesus ele passou isso por nós. Para você que está aqui, cara. Aí, amado, Jesus ele passou tudo isso por nós. Quando nós tiramos a cruz de Cristo do Evangelho, quando eu não falo de renúncia, eu estou negando tudo isso que Jesus fez. Eu estou simplesmente colocando de lado tudo que Ele passou por mim. Quando eu não coloco renúncia, eu tiro a renúncia do Evangelho. Sabe por que a cruz ela nos remete a 2 sentimentos? Um sentimento de tristeza profunda, porque ali o homem mais justo que já pisou nessa terra foi condenado como um ladrão. Ele foi açoitado sem merecer nada daquilo. Mas da mesma forma, nos traz a alegria de entender que foi ali que Cristo nos redimiu. Então a cruz nos remete a esses 2 pensamentos. Agora que você entendeu isso, amado, eu quero que você agora, nós vamos voltar a Êxodo 12 e vamos linkar Jesus com o Cordeiro. O que aconteceu com o Cordeiro e o que aconteceu com Jesus. E vocês vão ver que Jesus, Ele é o Cordeiro que foi anunciado na Páscoa. Você está aqui, amado? Como eu disse, a palavra Páscoa, ela vem de passar ou pular. Pular sobre, passar sobre. Ela vem do termo hebraico que chama Pessah. Amado, o cordeiro era separado no 10º dia, como eu disse. E no versículo 3 nós vimos isso. João 12 vai falar para nós que Jesus chega em Jerusalém, chuta em qual dia? O cordeiro era separado no 10º dia. Jesus chega em Jerusalém no 10º dia. João 12, amado. João 12, você vai ler na sua casa. João 12 começa um relato falando que Jesus chegou 9 dias antes da Páscoa. E no dia seguinte, ele entrou em Jerusalém, ou seja, no 10º dia. João 12 vai falar que Jesus ele entra em Jerusalém no 10º dia, no mesmo, amado, Jesus, olha o que eu estou falando, Jesus ele foi morto na Páscoa. Então no mesmo momento em que estavam separando o cordeiro no 10º dia, Jesus também estava chegando em Jerusalém no 10º dia. Jesus agora, em Mateus 21, vai falar que Jesus, assim que ele entra, ele já começou a ser questionado pelas autoridades. Questionaram a autoridade que Jesus tinha. E sabe o que aconteceu? Não encontraram nele nenhuma falha. Isso no 10º dia. Já começou ali, sabe o que, amado? O cordeiro já começou a ser analisado. Porque o cordeiro era separado no 10º dia, e ele chegava dentro de casa com a família,
eles já começavam a analisar o cordeiro se ele tinha algum defeito. Jesus, ele entra no 10º dia, e ele as autoridades já começam a questionar Jesus, falando assim: com que autoridade vocês fazem isso? Você fala isso, falou com Jesus. Aí Jesus, ele respondeu com outra pergunta: eu respondo com que autoridade que eu faço, se você me responder uma pergunta. Aí Jesus fez uma pergunta para eles: com que autoridade que João batizava? Aí eles pensaram assim: se nós falar que era no nome de Jesus, aí Jesus vai falar assim com nós: por que vocês não acreditam em João então? Que João falou que eu sou o cordeiro. Agora, se a gente falar que não era no nome de Jesus, o povo que está aqui fora tem João como profeta, eles vão nos pegar. Aí eles responderam para Jesus: não sei não com que autoridade que João batizava. Aí Jesus fala assim: também não posso responder com qual autoridade eu faço essas coisas. Aí eles pegam Jesus, levam Jesus preso. Depois da ceia ali com os discípulos, Jesus é preso. E Jesus é levado ao sinédrio diante de Caifás. Amado, Mateus 26 isso. Jesus é levado diante de Caifás. E eles levam até testemunhas falsas para testemunhar contra Jesus. Porém, sabe o que acontece? Não conseguiram incriminar Jesus de nada. Ou seja, não encontraram falha nele. E nesse mesmo período, o cordeiro está sendo examinado dentro de casa, procurando algum defeito nesse cordeiro. Amado, continuando, Jesus agora ele é entregue a Pilatos. E Pilatos fala assim: eu lavo as minhas mãos, porque eu não encontrei nada nele. Você está aqui comigo, amado? E no mesmo momento o cordeiro está dentro das casas, sendo examinado. Amado, Jesus é entregue agora aos soldados. Eu preciso ler isso aqui para ficar mais forte na sua cabeça. Jesus agora ele é entregue aos soldados. E os soldados começam a desdenhar de Jesus. Ao rei aí. Sabe o que eles fizeram? Coroa de espinho nele. Ele é o rei dos judeus. Mete uma coroa nele, vai ficar mais bonito com a coroa. Mas não encontraram nele defeito algum. Voltaram ele para quem? Para Pilatos. Olha o que Pilatos diz, versículo 4 ao 6. Então Pilatos saiu outra vez, porque Jesus já tinha ido diante dele. Aí ele faz assim, ó: Pilatos saiu outra vez fora e disse: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais. Olha o que Pilatos falou: eu trago para fora, para que vocês saibam que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e servos, gritai-vos: crucifica-o, crucifica-o. E disse Pilatos: crucifique-os vocês, porque eu não encontro nele crime algum. Amado, Pilatos, sem saber, Pilatos está falando assim: esse é o cordeiro, e ele não tem mácula, pode ser sacrificado. Porque Jesus, ele representava o cordeiro, amado. E sabe esse bate e volta, mandando Jesus para soldados, Pilato, Caifás? 5 dias que aconteceu isso aí. Exatamente 5 dias em que o cordeiro estava sendo, porque estava acontecendo a Páscoa naquele período, amado. O cordeiro estava sendo examinado dentro de casa, e Jesus estava sendo examinado pelas autoridades. Quando Pilatos fala assim, profeticamente, sem saber: crucifiquem-os vocês, porque eu não encontro nele nenhum problema. Ele está falando assim: esse cordeiro é perfeito, pode sacrificar. É isso que Pilatos estava falando. Jesus então ele foi entregue para ser crucificado. Amado, isso aconteceu no mesmo período em que os cordeiros estavam sendo mortos. E Jesus, o versículo 10, vai falar assim, lá de Êxodo, que o cordeiro deveria ser consumido todinho em um dia só, não podia restar nada para o outro dia.
Jesus ele morreu com apenas 6 horas e ele foi enterrado naquele mesmo dia, ou seja, ele foi consumido todo no mesmo dia, não ficou nada para o outro dia. Você está vendo aqui que Jesus ele cumpre tudo isso, amado? Você está entendendo que Jesus ele cumpriu tudo isso? E 1 Pedro vai falar assim: fomos resgatados pelo Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amado, Jesus, ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E olha o que diz a Bíblia em João 1:29, aliás, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Amado, eu quero aplicar isso agora na sua vida. Você está aqui nessa manhã, talvez você não entendeu a grandiosidade que é esse momento. A Páscoa judaica, amado, ela foi substituída pela ceia do Senhor. E hoje, quando você tomar esse pão em tuas mãos, você pegar esse cálice em suas mãos e você tomar esse suco de uva, amado, você está lembrando de uma aliança que Jesus ele fez. Você está lembrando do que ele já fez por você. E você está fazendo um memorial da promessa que ele deixou, falando assim: façam isso até que eu venha. Quando Jesus, amado, quando Jesus ele encerrou a Páscoa judaica, Jesus falou o seguinte assim, ó: não precisa mais fazer, porque tudo que apontava para mim, eu estou aqui agora. E agora, nós participamos da ceia, lembrando o que Jesus fez, e com os olhos na promessa, que Jesus ele vai voltar, amado. Aí eu falo assim: ah, cara, mas para você participar da ceia, você tem que ser justo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você não for santo, sem pecado, não participe da ceia. É isso que a Bíblia fala? Não fala. Amado, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma, e beba. Não é examinar, ir embora e falar assim: não sou digno. Nós não somos dignos. Mas na cruz, sabe o que aconteceu, amado? Os nossos pecados foram imputados em Jesus. Sabe o que é amputar? Amputar é remover, arrancar, separar. O nosso pecado foi imputado em Jesus. Imputado em Jesus. E a justiça de Deus foi imputada em nós. Por isso fomos justificados, amado. Na cruz aconteceu uma doutrina que chamamos de dupla imputação. Os pecados imputados em Jesus e a justiça de Jesus imputada em nós. Isso nos tornou justos, não porque eu sou bom, mas é porque Jesus ele fez isso por mim. Talvez hoje, amado, é o dia que você, é o único dia que você para e começa a meditar. Cara, eu preciso realmente me achegar a Jesus. Eu preciso lembrar do que Ele fez por mim. Eu preciso lembrar do sacrifício, Nicolas. Eu preciso entender o que Jesus fez. Onde eu estava, de onde Ele me tirou. Aí sabe o que aconteceu com a igreja? Começou a tirar pessoas desses dias. Você não pode, você também não pode, você também não pode. Começaram a tirar pessoas da mesa de Jesus, amado. Amado, a mesa não é minha. Eu não tenho poder de tirar ninguém da mesa. Quem preparou essa mesa é Jesus.
Talvez esse dia, para muitas pessoas, é o único dia que o camarada ele pensa no que Jesus fez por ele. Aí sabe o que eu faço? No dia que ele pensa, eu tiro a oportunidade dele se voltar para Jesus, eu tiro dele. Eu não estou pregando aqui uma vida de libertinagem, uma vida de viver no pecado, não. Mas eu não sou dono da mesa, eu não posso tirar ninguém da mesa, amado. A Bíblia não fala disso. A graça de Deus, amado, ela não se resume só em favor e merecido. Não é só isso. Ela é muito mais que isso. E eu e você participar do corpo e do sangue de Cristo é graça, é favor e merecido. Nós não somos justos. Eu quero tirar alguns, mas eu mesmo não sou justo para estar diante de Deus. Eu quero tirar alguns, mas eu posso perguntar: você que tirou, me mostra a sua justiça. Porque a nossa justiça é o quê? Como trapo de imundícia, amado. Quem pode nos tirar da mesa é só aquele que nos convocou a estar na mesa, Jesus. Os evangelhos vão contar para nós uma parábola, que o homem preparou um banquete, e ele tinha feito um convite a várias pessoas. Pastor Paulo, já pode pegar o pão aqui, por favor? Os diáconos já ficam ligados aí, por favor. A Bíblia vai falar para nós de um homem que ele preparou ali um banquete. Amado, esse banquete, esse camarada mandou o convite antes. Você vai participar desse banquete, e as pessoas elas reportaram dizendo assim: vou estar com você. Porém, no dia da festa, um a um, eles começaram a excusar-se, ou seja, começaram a dizer assim: não, eu não posso, não vou poder, eu comprei um campo, preciso cuidar do meu campo. Aí eu não posso, eu me casei, eu preciso me dedicar agora ao meu casamento, eu não posso. E o que Jesus fez? O que esse homem fez? Ele era o dono da mesa. Ele falou assim: vai lá fora e convida todo mundo que está lá fora para participar da mesa. Aí ele fala assim: chama, vai aos becos e chama aqueles que a sociedade não quer, aqueles enfermos e oprimidos, eu quero eles na mesa. Jesus, amado, Ele te quer na mesa hoje. Não importa que tipo de vida você levou, não é que tipo de vida que você vai ter daqui para frente, não. É que tipo de vida te trouxe até esse momento. No momento que você assentar na mesa, a sua vida vai ser transformada. Não pregamos vida de libertinagem, vida no pecado. Pregamos que Cristo é o suficiente para trazer mudança para a sua vida. E não somos nós que somos o dono da mesa, é Ele. E Ele te convida nessa manhã. E talvez você que está aqui, amado, você vai pensar assim: pastor, mas você não me conhece, eu não sou digno mesmo, eu não tenho condição de estar ali. E o que eu posso dizer para você é o seguinte: a ceia não é para mais ninguém além de você. Se você é aquele cara que pensa assim: eu não posso, ela é justamente para você, é para quem não pode. Porque se pudéssemos, o que Jesus fez em vão. Jesus, ele veio para quem, amado? Ele veio para os sãos? Não, ele veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico, eu preciso de Cristo, porque eu não sou perfeito. Os diáconos podem distribuir, e vocês nos aguardem, não participem, eu vou falar o horário. Participe e distribua o pão e o vinho, por favor.
Libera o violão aí, por favor. Amado, você que está sentado aí nessa manhã, quero convidar você a ficar de pé, amado. Esse momento agora é um momento de reflexão, de entender onde estávamos e onde estamos agora. Alguém avisa departamento infantil lá embaixo, por favor. Já estão aí. Amado, nós vamos participar da ceia nesse momento. Mas eu quero que você entenda e saiba o que você está. Qual memorial é esse? Lembre, aquele cordeiro que foi morto na libertação do povo do Egito. Ele é o cordeiro santo que tira o pecado do mundo. E é o cordeiro que te propiciou, cara. Está aqui nessa manhã. Quem sou eu para te tirar da mesa? Jesus, Ele é o dono da mesa. Todo mundo pegou o pão? Todo mundo pegou o vinho? Amado, quando a Bíblia fala que Jesus, quando fala do pão, que ele simboliza o corpo, nós não somos padeiros aqui, mas talvez tenha algum padeiro. Você sabe o processo que esse pão passa para ele chegar aqui, está na sua mão, cara? Você sabe o que esse pão ele é submetido para estar aqui nessa manhã? Na nossa mão desse jeito aqui, ó. Ele é moído. Ele é levado ao forno, cara. Ele é amassado. Por isso ele representa Jesus. Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui, cara, ó, é o que aconteceu com Jesus, ó. É isso aqui, ó. Ele representa isso aqui, ó. O pão que foi moído por você. Você está entendendo, cara? É isso aqui que aconteceu com Jesus. Amado, participe do pão. Só um minuto. Me empresta aqui. Esse aqui, pastor. Sobe aí, pastor, com esse aí. Pastor, para você ser. Aleluias. Alguém não pegou, amado? Vocês pegaram? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, pois isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Participe, coma o pão nessa manhã, amado. Aleluia! Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Participe agora do suco, amado, nessa manhã. Oh! Aleluia! Aleluias! Só quem se tornou digno por Jesus, aplauda esse Deus nessa manhã, amado. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Pode assentar, amada, nessa manhã.